Audiobook O Código da Aliança, André Ricardo, editora Decreto. Capítulo 5. Circuncisão, o sinal da aliança entre Deus e o seu povo. A circuncisão serve como sinal da aliança e era uma determinação obrigatória a todos os descendentes de Abraão. Como não podemos ver a aliança, Deus então determinou que esse fosse o sinal de seu pacto com o homem. Alguns objetos, como joias e roupas, são usados como aliança. Porém, na ideia de Deus, essa aliança estaria como sinal permanente. Uma roupa pode ser tirada, uma joia pode ser removida. Pode ser que uma pessoa tivesse condições de ter cordões e pendentes, enquanto outra não. Mas esse seria um sinal que, tendo ou não joias, ou mesmo tespido, o sinal da aliança estaria no homem. Leia em Zacarias 9, dos versículos 11 e 12. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em quem não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que de tudo vos restituirei em dobro. O sangue da aliança desse texto é a circuncisão do povo de Sião, e esse pacto foi a garantia de libertação de seus cativos. Deus jamais se esquece daqueles que guardam seus pactos. Por isso, ele usou o profeta Zacarias para esclarecer que há libertações que só acontecem mediante a aliança que mantemos com o Senhor. Há pessoas que continuam presas, ainda que já tenham tentado de muitas formas serem livres, mas, por desconhecerem o poder de uma aliança, não chegam ao êxodo, porque há portas que só se abrem por causa da aliança. Quem tem aliança sempre tem esperança. Deus prometeu restituição em dobro aos aliançados. Jesus prometeu fazer morada em nós, o que nos liga à aliança da circuncisão. Ele foi circuncidado ao 8º dia e mora em nossos corações. Se Jesus está em você, então você tem os direitos dessa aliança. Ande no princípio da palavra, e seu nome da boca do povo será honra, e o seu sobrenome, aliança. Vitórias decorrentes da aliança de circuncisão. O escudeiro fiel. Leitura 1 Samuel, capítulo 14, versículo 1. Sucedeu que, um dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Os filisteus vizinhos de Israel saíram com uma grande guarnição e armaram uma emboscada cujo objetivo era matar o rei Saul quando passasse por um dos desfiladeiros. Saul e cerca de 600 homens estavam encurralados e não sabiam o que fazer. Não tinham como voltar, pois o caminho era longo ao extremo e o suprimento de água devia estar no fim. Se avançassem, seriam alvos fáceis por entre os desfiladeiros. Saul convoca uma reunião inútil. A mortandade seria grande. Eles não tinham saída. É nessa hora que entra a ação do aliançado. O príncipe Jonatas toma seu escudeiro e, em secreto, resolvem enfrentar toda a guarnição dos filisteus. Meu Deus! Ele sabia que todos morreriam de sede se voltassem e, se fossem adiante, morreriam alvejados pelos inimigos. Agora, só lhes restava um milagre.
Então observe as palavras do príncipe Jonatas, de Israel, ao seu escudeiro. Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. 1 Samuel 14:6. Os filisteus estavam em posição vantajosa e em número maior, e tinham suprimento de comida e água suficientes para esperarem a trégua da tropa de Israel. Aos olhos de qualquer estrategista de guerra, a vitória dos filisteus já era um fato consumado. Então, o mais certo seria propor uma trégua, uma rendição. Os inimigos só tinham uma desvantagem: não tinham aliança com Deus. E isso faz toda a diferença. Jonatas usa uma expressão que traz luz e esclarecimento com relação à aliança. Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. A circuncisão é uma aliança que foi instituída como sinal de pacto de todos os descendentes de Abraão com Deus. A circuncisão dava direito ao aliançado e, por outro lado, punição aos que não fossem circuncidados. Então, quando o príncipe Jonatas fala da guarnição de incircuncisos, ele está falando de um agrupamento de desaliançados. E esse fato coloca Jonatas e seu escudeiro em vantagem aos olhos de Deus. Jonatas e seu escudeiro tinham uma aliança com o Senhor. E agora fazem um pacto de valentes, já não se tratando mais como patrão e empregado, mas como aliançados. Confiando um no outro, certos de que o Senhor era com eles, romperam na direção dos adversários. Estavam com Saul cerca de 600 homens, e os soldados filisteus eram em número muito superior ao grupamento de Israel. Então, como apenas 2 homens os enfrentariam? Assim nascem os heróis. Enfrentam qualquer dificuldade, desde que estejam resguardados pela aliança. Pasme diante disso. Veja o que Deus fez por causa da aliança desses 2 homens. Jonatas subiu pelo desfiladeiro e seu aliado atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas, e seu escudeiro os matava atrás dele. Isso seria caminhar em direção à morte, mas o Deus da aliança não os deixou só. E ficou registrado na Bíblia o seguinte, em 1 Samuel 14:15. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Esse terremoto e o espanto geral aconteciam enquanto Jonatas e seu aliado passavam consumando a vitória pelas fileiras dos filisteus. Então, os 2 corriam enfrentando os inimigos de frente, e Deus veio com terremoto, espanto e pavor. Meu Deus! Do outro lado, no mesmo instante, o rei Saul via que a guarnição dos inimigos se dissolvia em 2 partes, numa correria desesperada. Correria causada pela coragem de 2 aliados e pelo mover poderoso do Deus da aliança. Davi no vale de Elá. Quando Davi saiu a mando de seu pai para levar comida aos seus irmãos da guerra, ele não sabia que Israel e os filisteus entraram num acordo de que houvesse um duelo ao invés de uma guerra. E o guerreiro que vencesse o duelo daria vitória à sua nação. Davi chegou 40 dias depois que o acordo estava firmado, e por 40 dias Golias afrontava Israel
sem que ninguém ousasse enfrentá-lo, por temerem sua experiência e tamanho. Davi, indignado, embora não soubesse lutar, fez 2 perguntas. Que farão a aquele homem que ferira esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Mas a segunda pergunta é a chave para desvendar o assunto tratado. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17, 26. Essa segunda pergunta de Davi não era para saber quem era o gigante, mas era uma expressão de admiração e desdenho, ou seja, como um indivíduo incircunciso, desaliançado, poderia enfrentar os exércitos circuncidados, aliançados do Senhor. Na verdade, Israel ficou intimidado pelo tamanho de Golias e estava se esquecendo da aliança que tinha com o Senhor dos Exércitos. Quando Davi saiu de encontro ao gigante para o duelo, ele o fez guardado e protegido por uma aliança. Davi não estava olhando sua inexperiência e nem o tamanho do filisteu, mas ele sabia que algo iria acontecer, pois o aliançado sempre vence o que não tem a aliança. Veja a fala de Davi antes de derrotar o filisteu. Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O gigante tinha experiência, altura, escudo, espada e lança, mas Davi tinha aliança, e quem tem aliança sempre vence. Davi era um rapaz como qualquer outro. Esse seria seu maior desafio até então. Ele chegou ao vale como qualquer rapaz e saiu como herói de guerra. Não sei como você começou essa leitura, mas sei como você pode terminar. Também não conheço a sua luta, mas posso lhe afirmar que sua vitória está em sua aliança. Mantenha firme sua aliança e Deus lhe dará uma grande vitória. A aliança de Deus com Moisés. Leitura Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. A vida de uma pessoa, cidade ou nação pode depender de uma aliança. Uma aliança pode fazer toda a diferença. Deus deu aos israelitas seu código civil, cerimonial e moral, prometendo que, se eles lhe obedecessem, faria deles o seu tesouro particular, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Interessantes são os lados da aliança. Deus os abençoaria em troca da obediência. Esse tipo de aliança era comum naquele período da história entre um rei e os seus súditos. O rei abençoava e protegia o povo em troca de lealdade e obediência. O Senhor se faz valer de um costume da época para afirmar uma aliança com seu povo. Dessa forma, seria fácil para eles entenderem que Deus queria ser rei. Do outro lado da aliança, o povo seria reino, sacerdotes e uma nação separada. Não adianta ser bom, talentoso ou esperto. O valor para Deus está na aliança. Sempre houve um homem segundo o coração de Deus. São os que ele podia contar para serem seus instrumentos na terra. Davi ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus, mas havia um tempo
em que Deus tinha Noé, depois Abraão, em outro tempo Isaque, Gideão e muitos outros que Deus usou de forma sobrenatural. Porém, em toda a história, nem nos tempos bíblicos, se viu alguém usado por Deus como foi Moisés. Ele foi chamado por Deus para conduzir uma nação de volta para a sua terra. Esse chamado confirmou-se com o sinal de uma sarça em chamas que não se consumia. Por Moisés vieram as 10 pragas para o Egito e por Moisés vieram os 10 mandamentos para Israel. Ainda no trajeto, Moisés recebe de Deus a revelação de todo o Gênesis e a registra. Recebe também a revelação de como deveria ser a tenda. A nuvem de glória esteve presente todo o tempo com ele. No Sinai, Deus escreve nas tábuas da aliança pela segunda vez e as entrega a Moisés. A intimidade era tão grande que Moisés falava com Deus e ele lhe respondia num trovão. Moisés estava no cume do monte com Deus e o monte tremia e fumegava. A glória do Senhor envolvia o profeta. O seu rosto brilhava, refletindo a glória de Deus. Moisés foi usado para abrir o mar. Suas mãos erguidas davam vitória a Israel. Ele disse que, com os profetas, ele falava por sonhos e enigmas, mas com Moisés ele falava cara a cara. Meu Deus, quanta intimidade! De fato, Moisés era um homem segundo o coração de Deus. Contudo, uma coisa me deixa pasmo. Veja isso em Êxodo 4:24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Por que matar alguém como Moisés? Afinal, nunca se viu tanta intimidade e dedicação, e jamais alguém foi usado pelo próprio Deus como ele. Então, por que Deus queria matá-lo? Vamos lá. Deus ordenou que de Abraão em diante todos os judeus devessem passar pela circuncisão. Moisés sabia disso, mas Zípora, sua esposa, não estava concordando e não permitia que seu filho fosse circuncidado. A circuncisão é uma aliança com Deus, e o Senhor disse que os que não a fizessem deveriam morrer. Como Zípora se curava ao menino, não deixando que a aliança fosse consumada, o Senhor veio ao encontro de Moisés para matá-lo. Moisés só foi salvo porque a própria Zípora teve que circuncidar o menino às pressas. Moisés já estava morrendo. Observe que o Senhor não pouparia nem mesmo o profeta que ele mais usou se a aliança não fosse honrada. O que manteve Moisés vivo não foi o poder que ele tinha, sua influência, ou ainda os sinais, ou mesmo a sua intimidade com Deus. O que o manteve vivo foi a aliança. E você, está sendo usado por Deus como Moisés? Como vai a sua intimidade com o Todo-Poderoso? Na verdade, a pergunta mais importante é: você está em aliança com Deus? Uma forte aliança preserva a integridade de seus aliados. Lembre-se de que Moisés viveu por uma aliança. Não há como manipular o Senhor. Afinal, Ele é o Deus da aliança. Então, o mínimo que Ele espera dos seus é que tenham aliança com Ele. Sua vida, família, ministério, sua cura e libertação pode estar dependendo de uma aliança com o Senhor dos Senhores.